Olha, essa história do dia que eu fui humilhada, ela é um pouco louca e ela diz muito sobre a pessoa que eu sou hoje. Vocês vão me ver escondendo as minhas mãos nesse vídeo porque minha unha não tá feita. Vou fazer amanhã. E eu sou a pessoa no mundo inteiro, não vem achar que é você não, que sou eu, que mais estraga a unha do universo. Eu sair do salão, eu bato em alguma coisa, eu vou esbarrar em alguma coisa, vai ser a tragédia da unha, sou eu. Mas voltando ao assunto, o que acontece? Esse dia que eu fui humilhada foi uma história muito insana que aconteceu. Foi o seguinte, eu morava no Rio de Janeiro e eu tava começando a vender curso online, vender como afiliada, revender as coisas, aquela coisa toda. Eu era meio que uma sacoleira online. Eu vendia, buscava vender de tudo pra poder ganhar dinheiro, pra poder fazer dinheiro, pra poder fazer alguma coisa, pra poder ter alguma coisa. Então essa é uma característica, né? Sempre me mexia. Às vezes a gente passa anos da vida meio que estagnado, né? Meio sem... Então acho que esse é um dos motivos. Aí o que aconteceu? Eu saí, eu inventei de fazer panfletagem na rua. E aí eu fiz lá os panfletos e aí eu botei numa pochetezinha, não tem que você bota, e fui pra rua, peguei um sinal lá na Barra, bem movimentado, e fui pra lá fazer panfletagem daquele curso que eu tava revendendo. Comecei a fazer panfletagem, então eu acho que o primeiro baque pra mim foi assim, as pessoas não abrem o vidro, e aí eu fiz esse dia lá e só vidro na cara. Eu fiz uma métrica que tudo eu gosto de medir, né? Então, de 10 carros que passavam, eu conseguia dois. Um não subia o vidro tava aberto, e o outro, às vezes, eu dava uma batidinha, eu via que a pessoa olhava, tava olhando pra mim, e eu oferecia mesmo com o vidro fechado, e ela abria o vidro pra poder receber. Aí o sinal abriu, e eu fui pro cantinho do sinal. E tô lá, botei os panfletinhos, tava na minha mão tava pra baixo, assim, botei. Eu lembro que nesse dia era noite, e eu tinha ido tarde fazer a panfletagem, tava muito calor, não aguentei. Eu falei assim, não, vou voltar mais à noitinha. Então era finalzinho de tarde, início da noite. Aí tô lá panfletando, aquela coisa toda, tentando e botar naqueles negócios no carro. Aí eu tava encostada assim, aí o cara veio, encostou o carro assim, né, e ele era o motorista, então eu tava do lado de cá, então ele meio que falava comigo, né, eu lá do lado do carona, né. Aí baixou assim, aí quando eu fui entregar o panfleto pra ele perguntou quanto que era a hora. E aí eu levei aquele susto, assim, eu levei um baque, eu fiquei chocada. Na verdade, assim, na hora eu fiquei chocada. Eu falei, não, é um panfleto de um curso e tal, não faço essas coisas e tal. Tipo assim, falei no automático, eu tava gelada, não conseguia emitir nada, pensar em nada, só fiquei paralisada e pronto. Aí o cara foi embora e tal. Ah, e ele ainda saiu falando que pena, não sei o que, falando umas coisas escrota lá, um negócio ridículo. Eu só consegui virar assim andando pra casa. Não consegui pensar nada, assim, eu tava estarrecida. Eu cheguei, não tinha conseguido entregar panfleto nenhum naquele troço, acho que isso foi 10, 20 panfletos, foi muito. E cheguei e tal, fui pra casa assim, deitei no sofá, chorei. E eu não sou muito de ficar chorando muito de tristeza, eu choro muito de emoção, mas de tristeza eu não sou muito de chorar, não. Tava no fundo do poço ali, não queria mais existir. A revolta, às vezes, faz a gente se mover muito. E eu liguei o computador. O negócio que eu tava promovendo, você tinha que fazer umas apresentações, já dava pra fazer umas apresentações online na época. E eu mesma parti em busca daquele troço, era uma apresentação, acho que 1, 2 por semana, aquele negócio, eu comecei a fazer 3 por dia. Era 10 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite, de segunda a domingo, só no domingo que eu não fazia da noite. E nisso, a primeira apresentação, tipo, se entrasse mais de 5 pessoas, eu chorava, né, eu tremia as pernas todas, eu ficava desesperada. Minhas apresentações, a metade delas terminavam pela metade, por quê? Porque eram em média 3 pessoas, né? 3, 5 pessoas que eu colocava na sala por apresentação. Em metade das apresentações, na metade delas, as pessoas iam embora. Só eu lá e eu tinha que parar e não tinha como continuar. Só que nesse intervalo, foram 7 meses, eu fiz o quê? Mais de 500 apresentações dessa, bem ou mal, e eu conseguia fazer lá minha rendinha. Só que naquele primeiro mês, quando eu vi eu fazendo esse esquema de 3 por dia, mesmo com 3, 5 pessoas na sala, eu ganhei 3 vezes mais do que eu era habituada a ganhar antes de fazer aquilo. Peguei aquela humilhação, né, que eu considero humilhação que eu passei ali, e transformei aquilo numa situação onde eu acho que reflete até hoje, porque aqueles 7 meses que eu passei fazendo 3 apresentações por dia, tinha dia que eu ia dormir cuspindo sangue, de tanto que eu falava. Aquilo eu fiquei mais treinada pra poder falar, fiquei mais treinada pra fazer tudo, pra vender, né, pra um processo de vendas em si. Porque imagina, você passa 7 meses fazendo uma coisa 3 vezes por dia, você vai ficar ótimo
ótimo naquilo. Então eu passei a vender 3 vezes mais, consegui crescer naquele negócio. Assim, você pega uma humilhação, quando você passa, ou se você tá vivendo um período ruim, né, difícil, ou se você passa uma situação dessa, ou você pode sentar, chorar, entrar em depressão e acabar a vida, acabar o mundo, acabar tudo, ou você pode pegar aquilo ali e fazer a virada do seu jogo. Então esse dia pra mim foi um dos dias mais marcantes da minha vida inteira e um dos dias que reflete no meu resultado, em quem eu sou e tudo até hoje. Foi um impacto emocional muito grande. E naquele mesmo dia eu tava tão abalada, eu tomei a decisão de fazer aquelas apresentações, eu não sabia nem como, eu só sei que eu tomei a decisão. E eu não tava nem raciocinando direito. E eu levo isso de inspiração pra tudo que eu vou fazer na minha vida. Às vezes, quando você tá no pior momento da sua vida, é a fase ali onde você tira os melhores recomeços, as melhores viradas são desse momento. Então, se você tiver numa fase ruim ou numa coisa assim, ou se algum momento da sua vida você passar por isso, já deixa o seu mindset treinado, já deixa essa armadura emocional pronta, porque você vai ver que vai fazer total diferença na sua vida. Isso pra mim foi o divisor de águas, nunca vou me esquecer daquele dia, e diz muito sobre a pessoa que eu sou hoje, sobre a vida que eu levo hoje, sobre a força que a gente vai desenvolvendo pra dar esses recomeços, pra dar essas viradas todas as vezes que forem necessárias. Vai lá, regaça as mangas, passe a tomar suas decisões, vamos pra cima que a vida tá aí inteirinha pra gente viver. Tem gente que fala assim, o próximo dia é uma folha em branco. Eu falo que o próximo minuto é uma folha em branco. O seu próximo minuto agora, terminando esse vídeo, é uma folha em branco. Você pode escrever nessa folha o que você quiser. Então vai lá, enche seu peito diário de energia e faz acontecer.